A paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Convido a todos a se colocarem em pé, por favor. Abrirem as vossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Diz assim as Santas Escrituras: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Tome seu assento, em nome de Jesus Cristo. Queridos, todos nós que estamos aqui nesta noite temos um propósito diante de Deus, assim eu creio, porque senão seria perda de tempo estarmos aqui. Eu acredito que todo propósito feito com sinceridade não é um propósito em vão, mas é um propósito correspondido pelo Espírito do Senhor. Eu quero nesta noite pregar uma mensagem cujo tema é o caráter de Cristo em nós. Eu acredito que essa mensagem vai doer um pouco, porque portar o caráter de Cristo não é fácil. Ter a conduta de Cristo não é fácil. Ter o pensamento de Cristo não é fácil. Mas é necessário para que nós venhamos ter o direito de entrar nos céus e morarmos com Ele para toda a eternidade. Se nós observarmos todos os dias, de uma forma ou de outra, manifestamos traços inconfundíveis de nosso caráter. Mesmo um comportamento aparentemente sem nenhum significado, pode de maneira precisa descrever o ser humano, traços profundos do interior dele, ou traços profundos do nosso interior. E analisando esse espetacular universo de traços e comportamento que nos distingue uns dos outros, nós damos o nome de caráter. Caráter é essencial para a vida de qualquer pessoa, quer seja cristão ou quer seja não cristão. Toda pessoa que tem um bom caráter, ela tem um bom comportamento. Haja vista que toda pessoa de caráter, ela age adequadamente, ela não é trapaceira ou trapaceiro, ela não trata as pessoas com leviandade, muito pelo contrário, essas pessoas procuram ser o mais correto possível diante de Deus e diante dos homens. E quando se fala de caráter, se fala do interior, algo que está lá no íntimo do ser humano, algo que está reservado ao mais profundo e que pode se manifestar a qualquer momento na vida de cada um. É bom nós lembrarmos que toda pessoa que rouba é porque o seu caráter é defasado. Toda pessoa que mente é porque essa pessoa
também tem um caráter defasado. Toda pessoa que é mal pagador é porque o caráter também é defasado. Existem questões e questões. Existem pessoas que, infelizmente, entram em situações e procuram, aos poucos, acertar aquilo que deve. E existem pessoas que dão calote e procuram de maneira nenhuma acertar aquilo que deve. Então uma coisa se difere da outra. O mau caráter, ele faz propositalmente, e ele não paga, e ele não dá um jeito para acertar a sua vida. Mas a pessoa que tem um bom caráter, um bom comportamento, essa pessoa vai entender que os momentos bons de sua vida, material, financeira, ela dará um jeito para cumprir com a sua parte de cidadania cívica, com a sua parte de cidadão honesto, e fará com que tudo isso seja resolvido. Preste bem atenção, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos nesta noite, reunidos neste tabernáculo, nesta igreja, quer cristão ou não cristão, precisamos passar por uma mortificação e precisamos ressuscitar para que o caráter de Cristo venha a ser, sim, formado em nós. Eu sempre digo que ninguém nasce crente. Pode nascer num berço evangélico, mas a escolha se dará a partir de alguns anos. Essa pessoa escolherá que caminho ela vai seguir ou não. Nós dizemos, nasci num berço de ouro, evangelho, mas quantos de nós nascemos num berço evangélico? E quando atingiu uma certa idade, decidiu escolher caminhos que eram diferentes. Por quê? Porque para ele estava na igreja, ou para ela forçado, porque pai e mães o obrigavam ou os levavam para a casa de Deus. Então ninguém nasce crente, pode nascer no berço de ouro. Vai chegar um tempo em que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. É lógico que Deus faz a escolha desde o ventre da sua mãe. Isso acontece com quem nasce no berço de ouro e com quem não nasce no berço de ouro. Deus vai encontrar essa pessoa lá na frente, com muito mais idade, com muito mais tempo de vida. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite é que a importância de nós nos relacionarmos com Deus, de nós termos uma vida com Deus, de nós abrirmos mão de muitas coisas que aparentemente parecem ser boa. A nossa escolha pode definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Eu disse isso quando eu estava pregando sobre o segredo do sucesso de Abraão, porque Abraão deu o direito de Ló escolher. Ló escolheu o lugar mais bonito, ou seja, as campinas verdejantes, e para Abraão só reservou e só restou o deserto. E o que Deus fez com Abraão no deserto? Deus prosperou, porque como diz o presbítero e pastor José, manancial sem Deus se torna deserto, e deserto com Deus se torna manancial. E nós precisamos ter uma essência e uma sensibilidade de que nem tudo que é bonito é santo, e nem tudo que é bonito é o que Deus quer. Eis a grande diferença. É por isso que existem muitas depravações, existem muitas pessoas que se vestem bonitinho, mas de santidade não tem nada. E estou falando de pudor e de decência, porque escolhemos a beleza e esquecemos de que nem tudo que nos embeleza, nem tudo que nos deixa emperequetado vai nos deixar santos diante de Deus e diante dos homens. Preste bem atenção no que eu estou falando. Jesus Cristo é o maior e o melhor modelo que pode citar na Bíblia Sagrada, porque o apóstolo Paulo seguiu Cristo na risca, ao ponto de dizer assim: sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, nós temos que imitar a Cristo em tudo, nas suas atitudes,
Cristianismo é abrir mão dos nossos interesses para o interesse da pessoa alheia. Cristianismo é abrir mão do nosso ego, do nosso querer, abrir mão da nossa vontade, abrir mão da nossa razão para ceder a razão para o próximo. E preste bem atenção para o que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, o lar é o alicerce do caráter de qualquer indivíduo, quer seja cristão ou não cristão. Ou seja, já vimos aqui que caráter é um grupo de valores que governa o comportamento humano. Mas você já se perguntou alguma vez na sua vida como ocorre sua formação? Ou seja, a formação desse caráter. O que eu quero dizer nesta noite é o seguinte: nós temos que parar para pensar como que começa a mudança do nosso interior. Mudamos exteriormente facilmente, mudamos toda hora. A cada dia estamos com uma roupa, a cada dia a mulher está com um enfeite, a cada dia estamos talvez com um sapato diferente, e tudo isso é bonito, pode contar com alguma coisa, mas não é a essência de tudo. E muitas das vezes nós esquecemos que Deus quer causar uma mudança que gere impacto à sociedade, e essa mudança não virá primeiramente por fora, essa mudança virá primeiramente pelo lado de dentro. Alicerce é o lar. Existem muitos adolescentes e jovens mau caráter, porque o seu lar não é o alicerce. O seu lar foi fundado na areia e não foi fundado em cima da rocha. Por isso vivem uma vida desregrada, numa vida imoral, numa vida indecente. Enquanto tem muitas igrejas preocupadas com quem usa abrigo, com quem usa maquiagem, com quem usa isso, aquilo, outro, a imoralidade está entrando dentro da igreja. A prostituição está entrando dentro da igreja. Tudo que é errado está entrando dentro da igreja, porque as pessoas estão preocupadas com coisinhas mínimas que não traz condenação e que não leva ninguém para o inferno. Mas prostituição, mentira, roubo, inveja, palavrão, isso condena, isso maltrata, isso leva para o inferno. E o nosso caráter precisa ser transformado, montado, purificado, santificado pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cremos que parte do que somos hoje herdamos do ventre materno. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas antes da conversão que a mãe amaldiçoou no seu ventre, quando estava ali, coloca a mão na barriga e amaldiçoa, coloca a mão na barriga e fala: por que eu fiquei grávida dessa peste, ou disso tudo, ou daquilo outro. Mas deixa eu esclarecer algo para ti, meu querido: maldição só vai até quando você se converte. Depois que você se lança aos pés de Jesus, maldição hereditária não existe. Porque tudo que você lança aos pés de Jesus acaba na cruz, e a cruz veio para exterminar maldição hereditária, maldição lançada por boca, macumbaria, feitiçaria, magia negra. Nada funciona contra aqueles que estão nos pés da cruz. A tua mãe pode ter amaldiçoado você antes de você conhecer a Cristo, mas quando você se converteu e disse: eu te aceito, Jesus quebrou a corrente da maldição e do inferno e disse: eu te abençoo. Aleluia! Glória a Deus! Sendo assim, meu querido, devemos admitir uma coisa: que a formação do caráter inicia-se bem antes de muitos de nós possamos pensar. Mas, além dessas questões, e nada mais exerce tanta influência sobre nossa formação quanto a família pela qual fomos educados. Sabe por quê? Porque é no lar que recebemos os primeiros moldes. Esses traços nos acompanharão por toda a vida. Só Deus pode mudar.
Lar é o alicerce. Estou com 33 anos de idade e tenho visto como a família tem mudado. Não digo nem tanto a igreja, porque a igreja muda conforme a família vai mudando. Porque sem família não tem igreja. E aí vai ficando difícil de controlar. Os pais que receberam a educação de que o namoro deveria ser reservado no início, com o passar do tempo eles falam dos próprios filhos outra educação, eles passam outra, que eles não receberam. Não, meu filho, não precisa ser tão radical igual eu recebi. Os tempos são modernos e o pós-modernidade tem sido uma desgraça para a igreja. Nós aprendemos que o namoro tem que ser santo para que o casamento seja santo. Nós aprendemos que, porque hoje é assim, antigamente os pais determinavam a que hora que você saía, a que hora você namorava, tinha dia para namorar, tinha horário. Hoje não, hoje é toda hora, todo momento, toda hora, sem parar e toda coisa. E hoje os moços e a moça aparecem com aquela mancha vermelha e falam para a mãe: não, mãe, foi pernilongo, e esse pernilongo tem dente.